O Partido dos Trabalhadores colocará nas ruas nesta terça-feira sindicalistas da Central Única dos Trabalhadores com o objetivo de forçar a renúncia do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Passo a palavra, o comentário para Dom Luiz Felipe. Olha, a esquerda está prometendo aí um abril vermelho, né, como eles estão cunhando, e é um absurdo para quem conhece um pouco de como é que funciona a inflação no Brasil. A inflação do Brasil é causada pelo governo. Ele não tem controle de gastos, então ele gasta demais, muito além do que arrecadou. Aí tem que ou imprimir dinheiro ou começar a vender títulos no mercado para poder financiar uma conta que não fecha. O mercado sabe que a conta não está fechando, então o risco do mercado não receber de volta o título é alto. É por isso que os juros é alto. No caso contrário, o mercado não vai colocar dinheiro em qualquer coisa insolvente, que não vai dar resultado. Então o governo é de alto risco, ele tem que aumentar juros. Então, mas como é que ele não quer mexer em nada disso? Quer continuar gastando à vontade, sem controle fiscal, gerando inflação e quer que o mercado compre os títulos de qualquer maneira, com juro baixo. Sabe o que vai acontecer? É o que já está acontecendo. Mesmo com juros altos, o governo não consegue se financiar. Então os juros teriam que estar mais alto ainda para o cara falar, puxa vida, eu vou botar aqui dinheiro nesse buraco que é governo do PT para poder financiar esse risco aí que a gente sabe que vai explodir essa bomba. Do mesmo jeito que explodiu a Argentina, do mesmo jeito que explodiu a Venezuela. Ninguém é idiota. Então, a sinalização futura que o governo está dando é péssima. Já fez o pior, já rompeu com o teto de gasto. Agora tem um efeito inflacionário. E, claro, os juros não tendem a baixar, eles querem trabalhar só nessa questão dos juros aí. E controlar o Banco Central para fazer o que a Dilma fez lá atrás no primeiro mandato dela, no final do primeiro mandato dela, de tentar baixar juros para ver que vai aumentar os investimentos se ela baixar os juros. Não vai. As empresas fazem investimento, não é só porque o juros está baixo, e vale mais a pena investir nas operações da empresa do que botar dinheiro rendendo juros. As empresas, elas tomam decisões muito mais amplas. Se o mercado de trabalho é favorável, se o poder de consumo é favorável, se o mercado é grande bastante, uma série de coisas. E o que o PT está sinalizando? Que ele quer controlar absolutamente tudo. E nessa sanha de controle, ele acaba rompendo uma dinâmica que é própria do mercado. O mercado não dá para ser controlado. Você pode botar balizas regulamentares para tentar controlar o mercado, controlar preço, controlar a demanda, controlar a oferta. Isso é um absurdo, e é isso que esse pessoal pensa. Então é muita tosquice no Ministério da Economia, muita desqualificação no Ministério da Economia e muita desonestidade querer ter controle do Banco Central. O Banco Central tem que ser independente. Se ele não fosse independente, agora, a situação agora estaria muito mais caótica. É o que está segurando aqui um mínimo de interesses até desse pessoal que faz a economia girar em termos de financiamento, que ainda está lidando com o Brasil. Se o governo tivesse agora o controle do Banco Central, esses 3 meses que já estão se provando desastrosos, desemprego, inflação, que vai ser muito pior ainda, na minha opinião, começando aí no segundo trimestre, estaria, na minha opinião, pior ainda com o controle do Banco Central na mão do governo. E muitos desses agentes de mercado já teriam saído do Brasil completamente. E como vimos agora, várias indústrias fechando, indústrias automotivas fechando, já um longo rol de empresas que vem fechando ainda esse ano, exatamente por falta de visibilidade que o governo está dando na parte da economia. É um desastre que foi anunciado e agora estamos materializando esse desastre. Agora eles querem controle do Banco Central para controlar juros, que só um idiota completo da economia que poderia fazer isso no contexto atual. Tem que seguir modelos de países desenvolvidos, por exemplo, a Alemanha, que não só tem controle de juros, que é uma questão monetária, mas ele também tem controle fiscal
na Constituição. Está aí uma grande mentira que o PT vendeu. Que nenhum país faz controle fiscal e nenhum país faz controle monetário na Constituição. Sim, faz sim, a Alemanha. E é por isso que a Alemanha financia toda a Europa, ao contrário dos outros países europeus. Um grande exemplo aqui, que obviamente eles nunca vão ler, nunca vão entender isso, porque a senha deles é de controle, é de arrecadação, é de gasto e é de se manter no poder. É isso que a gente sabe que está na mesa. Enfim, fica aqui minha contribuição. Esse pessoal tem que sair da economia rápido. O presidente Luiz Inácio ampliou o espaço do MST em seu governo e na Câmara dos Deputados. Milton José, ex-MST, foi nomeado para a Secretaria do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. E o deputado federal Valmir Assunção, que ajudou no trabalho de base do movimento, foi indicado para a vice-liderança do PT na Câmara dos Deputados. De fato, mexer com a agricultura é um grande erro, assim como qualquer outro setor da economia. Vou pontuar aqui alguma coisa. Os deputados da Frente Parlamentar do Agronegócio, há mais de 300 deputados que compõem essa frente. Então, a Maria já tem uma linha de defensoria do agro, do legislativo, vastíssima. Então, eles estão provocando uma reação que acho que eles não sabem bem como medir como é que pode ser essa reação. Estão contando ali com o taco do executivo, do judiciário para que ajude a fazer todo tipo de interpelação, mas eles estão cutucando praticamente a maior parte do legislativo capaz de fazer qualquer coisa, em termos de votos. Vou citar um exemplo aqui. A Holanda, recentemente, o movimento do governo anterior era de estatizar vários pequenos e médios produtores numa sanha idiota de que aquilo ia ajudar o aquecimento global. Então, o pessoal, enfim, não sou eu que estou dizendo, como é que a falta de raciocínio acaba criando essas junções absurdas em todo ao redor do mundo. Então, na Holanda, eles resolveram estatizar, mas o que aconteceu? Isso provocou uma reação da sociedade holandesa, que recentemente tiveram eleições lá, se tornou o maior partido, uma frente de um movimento do agronegócio, que tem praticamente 20% do parlamento holandês e 3, 4 vezes maior do que qualquer coisa que a esquerda tinha em termos de tamanho. Então, talvez até por um lado positivo que essa provocação continue, mas fique só na provocação, porque eu acho que o nosso agronegócio pode despertar e fazer um número maior ainda de deputados, talvez ter uma coesão maior dentro de um partido, escolher 1 ou 2 partidos para ter o domínio efetivo do legislativo, para que haja aí uma reversão de pauta. O que está faltando no legislativo nosso não é defensoria do governo, contra o governo. Isso acho que já existe. O governo não avança com absolutamente nada, não tem popularidade, não tem base, não tem moral, não tem grandes defensores no parlamento, e nós conseguimos neutralizar os avanços deles. Agora, o que falta é o legislativo assumir o comando da agenda. Eu acho que o agronegócio poderia dar esse empurrãozinho para o poder legislativo, né? Uma questão de organizar ainda mais ainda essa questão. Vou só dar esse dado aí com relação à Holanda. Então, eu não vejo isso como sendo negativo. Agora, cabe à direita saber usar isso. Segundo, mais 2 pontos rápidos. A China, quando estatizou as fazendas durante Mao Tse-tung, provocou uma fome de 50 milhões de chineses. Isso praticamente quase derrubou Mao Tse-tung. Só não caiu Mao Tse-tung porque ele era uma figura iconográfica e ele caiu para cima, foi removido ali das funções mais de governo e foi colocado lá numa função simbólica dentro do Partido Comunista, dentro do sistema comunista chinês, para ele não acabar de vez com a população chinesa. Então, mexer com a agricultura, querer tirar aí a livre formação de preço, querer tributar e onerar ainda mais o trabalhador do campo, os pequenos e médios produtores, com essa reforma tributária absurda, que só vai trazer comando para o poder central. O único beneficiado é o poder central da União. E os pequenos e médios produtores do agronegócio saem perdendo
violentamente. Então, vamos também mostrar o exemplo de um outro país, como a África do Sul, que aí subiu um governo comunista, conseguiram em um dado momento lá uma ampla maioria, e o que aconteceu? Passaram uma medida lá que eles podiam nacionalizar terras produtivas sem compensação dos fazendeiros. É isso, como é assim que o pessoal de esquerda pensa. Não tem o mínimo zelo pela propriedade privada. Mas o que aconteceu em função disso? Praticamente da noite para o dia, a terra na África do Sul passou a valer zero. Havia até leilões de terra, fazendas inteiras, gigantes. Ninguém queria comprar, porque, obviamente, o governo podia, a qualquer momento, assumir posse daquilo sem qualquer compensação. Então, acabou com o mercado de terras e o agronegócio e todo o investimento que você faz nesse setor desapareceu, ficou em subsistência. Então, veja como eles estão entrando aqui no futuro, estão comprando o futuro, talvez eles não saibam das consequências políticas, sociais, econômicas, e que certamente tem rebordose para eles, contra eles. Então, a minha sugestão aqui para todo esse pessoal do MST, olha, não queiram mexer com isso, desmobilizem, trabalhem aí talvez por um movimento social muito mais efetivo, junto com o agronegócio, que pode até ajudar nesse sentido, e não na questão de surrupiar aqui terras que não são suas, porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se você acaba com a propriedade privada no primeiro momento, e no segundo momento, como é que você vai proteger a sua propriedade que você julga ser privada, só porque você invadiu? Tá? No segundo momento, você pode ser invadido também. Então, a propriedade privada ela é fundamental do Estado de Direito, da paz social, do equilíbrio econômico, e eles estão mexendo literalmente com essas fundações. Se o caos é o objetivo, eles vão conseguir obter o caos aí em pouco tempo, até antes de atingir esse rompimento. Mas eu acho que o bom senso vai prevalecer e certamente nós temos aí uma política, pelo menos no legislativo, uma defensoria muito clara contrária. Eu espero que isso prevaleça também nesse jogo. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto MTST, voltou ao topo do ranking dos tweets mais ridículos da semana. Ele veio a público ensinar como funciona uma cisterna. Eu peço para a produção colocar o vídeo, por favor, do Guilherme Boulos aí. Gente, eu tô aqui hoje na comunidade Maria da Penha, organizada pelo MTST aqui em Guarulhos, que foi premiada com um prêmio da ONU, o Quebrada Agroecológica. Aqui tem iniciativas muito interessantes aqui na Maria da Penha. A primeira é esse barracão feito por mutirão pela comunidade, por bioconstrução, onde acontecem as reuniões, os encontros. E aqui, uma horta agroecológica também feita, organizada pela comunidade da Maria da Penha. Mas o projeto que foi premiado foi esse aqui, esse da cisterna, que chama Quebrada Agroecológica. Como é que funciona? Você pega água da chuva, armazena aqui nessa cisterna, e essa água da chuva é utilizada, ou seja, para a própria horta, é utilizada para banheiro, é utilizada para finalidades que não precisam da água tratada. Com isso você economiza o uso de água. Esse projeto foi premiado e agora vai ser replicado no Brasil inteiro a partir desse prêmio. Vão ser 60 cisternas do Quebrada Agroecológica que vão ser feitas pelo MTST, junto com os parceiros do projeto no Brasil inteiro. Então, parabéns. Isso aqui é uma iniciativa legal que tem que acontecer em mais e mais comunidades. Valeu. Me veio muita coisa à cabeça aqui vendo esse vídeo ridículo. Quando eu estava estudando ciência política e, na época, estou falando no início dos anos 90, e eu me lembro dos professores mostrando como a América Latina estava atrasada em absolutamente tudo. Aí mostrou ali primeira página do jornal do Suriname. E o que tinha na primeira página do jornal do Suriname? Tinha uma canoa com uma pessoa ali carregando ali um saco com frutas e um artigo gigantesco na primeira página desse jornal, dizendo como que a canoa é um grande veículo para fazer o transporte fluvial e expansão do comércio de hortifrutos granjeiros gerado na região, etc, etc. Eu falei, nossa,
esse vídeo do Boulos está digno desse jornal do Suriname nos anos 90. Encaixa perfeito. Enfim, uma humilhação ter políticos ainda que representam aí uma parcela da população que não estão pensando num país extraordinário que nós temos. É gente ordinária, com pensamento ordinário, medíocre, que é eleito por uma parcela da população e que está aí, colocando aí com sua cara a voto e conquistando aí orçamentos multibilionários. E veja o que tem na cabeça deles. Não passam de um jornal, página frontal do jornal do Suriname dos anos 90, falando de coisas óbvias, de tecnologia pré-revolução agrícola de 10 mil anos atrás. Eu me lembro, eu cresci com esse termo, imagino que alguns mais velhos aqui do grupo vão lembrar. Quantos de vocês lembram da referência que o Brasil é uma belíndia? O Brasil é uma belíndia, é metade Bélgica, metade Índia. Isso foi usado exaustivamente, esse termo, nos anos 80, porque se referia aos avanços da Bélgica, que praticamente toda a estrada nacional que existe na Bélgica tem iluminação, praticamente toda a estrada. E o nível de desenvolvimento altíssimo, aliás, sede da União Europeia, etc. Um país altamente desenvolvido. E comparavam nos anos 80 e 90 com a Índia, que era um país ainda que estava engatinhando nessa questão de globalização econômica, das suas redes de suprimento, etc. Bom, hoje em dia, tanto a Bélgica continua sendo um país desenvolvido, e a Índia ultrapassou praticamente todo mundo, incluso o Brasil, e está hoje a quarta maior economia, e uma população miserável. Agora, você veja a comunicação que é feita, né, para essa população. É uma comunicação do estilo Boulos, pateticamente demagógico, que não tem nenhuma referência dele com aquela realidade que ele está querendo impactar. Não, nada disso. Os líderes da Índia pensam em tecnologia aeroespacial, pensam em criar armas nucleares, pensam em criar seus próprios jatos, seus próprios porta-aviões, tecnologia de ponta na cibernética, de criar produtos que o mundo inteiro consome. Isso que os líderes da Índia estão falando. Então eles não estão projetando a miséria para o futuro, eles estão projetando avanço na mesma medida que os países envolvidos estão projetando. Enquanto a gente não sair dessa conversinha de palafita e começar a falar o que uma realidade de gente grande, de país desenvolvido, de país rico, a gente nunca vai chegar lá. Vamos ficar sempre no país da palafita. Vamos ficar nessa Índia dos anos 80, tal qual esse termo Belíndia foi cunhado. Então aqui eu vejo uma demagogia que aprisiona o nosso pensamento. Aqui eu não vou nem justificar, fazer coitadinho do cara. Não tem coitadinho. Vamos olhar para frente. Temos que ter líder que fala assim, vamos olhar para frente, sair desse lodaçal. Ninguém está falando isso me irrita, porque o país já poderia estar lá. E agora a gente botou uns demagogos ali no poder, com trilhões no seu comando, e que falam isso que o Boulos fala. Não, vamos retroceder, vamos virar cultura indigenista, vamos acabar com a propriedade privada, viver só de, como eram as tribos nômades aqui, só viver da terra, como se fosse tudo um mundo de Shangri-La utópico. Indigenista, uma grande, nem fazenda, mas sim uma grande selva. Então, muito esse discurso aponta para essa realidade. Temos que mudar esse discurso para apontar para uma nova realidade, que o país tem capacidade para isso. Esse é o meu comentário. Obrigado.